Olá, bom dia. Hoje esta é a nossa sexta live, está virando um programa dominical e o tema de hoje é uma série, peguei a ideia da Netflix, então é uma série chamada Conhece a Ti Mesmo. Tem aquela referência do Templo de Delfos, diz assim: conhece a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses, porque nós somos um microcosmo. Então, dentro dessa série Conhece a Ti Mesmo, tem várias partes, vários episódios, né? E o episódio de hoje é falarmos sobre o espectro da consciência, a relação com os nossos chakras. E posteriormente haverá uma nova série que é Cura-te a Ti Mesmo. Isso é uma longa apresentação de um trabalho que eu fiz, tem mais de 300 slides, que o título é esse: Conhece-te a Ti Mesmo e Cura-te a Ti Mesmo. Então, nós vamos passo a passo. Então, a programação de hoje, né? A gente começa agora com a parte, vamos dizer assim, um formato de apresentação de aula, que vai de 10 até as 10h50, quando pela limitação do Instagram a gente precisa encerrar. Então eu vou salvar. Bom dia, Pedro. Eu vou salvar no IGTV, que é a TV do Instagram, e posteriormente colocar também no YouTube. No meu YouTube, Eduardo Chianca. E aí a gente... Oi, Kátia, querida, bom dia. Então, às 11 horas a gente recomeça, como se fosse a segunda parte, e para perguntas e respostas, foi o formato que nós fizemos o domingo passado, né? Então a primeira parte é essa, tipo explanação, aulinha, vamos dizer assim, e aí a partir das 11 horas a gente dá continuidade para quem quiser, voltado para perguntas e respostas sobre o que a gente viu nessa primeira parte, tá bom? Então, de uma forma resumida, bom dia, Bruna. A gente vai de 10 até 10h50, um intervalo de 10 minutos para esticar as pernas, né? E aí a gente recomeça às 11 com... Bom dia. A gente recomeça às 11 com perguntas e respostas, dúvidas, quaisquer que vocês tiverem sobre esse tema, tá bom assim? Então, muito bem, vamos começar. Eu montei uma apresentação, então eu gostaria de... Aí eu vou sair da foto por um tempo e... Bom dia, manhã. Oi, Nora, querida. Então, eu vou inverter aqui a câmera e apontar para o meu computador. E vocês me dizem como é que está a imagem. Pronto. Então, a série é essa, né? Conhece a Ti Mesmo. E a primeira parte é o espectro da consciência. Então, nós vamos correndo essa apresentação e a gente vai comentando. Eu gostaria que vocês me dissessem como é que está vendo a imagem aí. Oi, Graça, querida, tudo bem? Olá, Kátia, querida. Oi, Ivana, obrigado, Ivana. Olá, Washington, amigo. Rose, querida, várias pessoas queridas aqui. Então, começando, vamos lá, né?
Então, já relembrando que no próximo domingo nós teremos a continuidade deste tema de autoconhecimento, que é fundamental para o despertar da consciência e também para a nossa saúde, né? O ser humano, por ser mental, ele só consegue fazer aquilo que ele compreende, né? De uma forma cognitiva, racional. E é por isso que ele segue tantas religiões. Oi, Tereza, querida, tudo bom? Ele segue tantas religiões e acredita, às vezes, em dogmas, em crenças que não são verdadeiras, né? Então, quando a gente segue um caminho de busca espiritual, oi, Adelma, então a gente vai despertando a sua própria consciência, que é através da ativação dos chakras, e ele vai expandindo a sua consciência, o seu autoconhecimento e, evidentemente, os seus processos de autocura, né? Porque o ser humano ele possui um sistema fantástico de autocura através do sistema imunológico e que ele desconhece. Então, a gente sabe do efeito placebo, etc. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo, né, para você se conhecer. E você se conhecendo, como sendo nós somos um microcosmos, dentro do macrocosmo, do universo, então quando você se conhece, você conhece o todo, porque é um holograma. É por isso que aquela inscrição famosa do Templo de Delfos, da Grécia Antiga, diz assim: ó ser humano, conhece-te a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses, né? Porque na realidade tudo é divino. Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro passo é o que é o nível de consciência, né? As pessoas perguntam, e o seu nível de consciência é o que cada ser humano percebe. E ele define a sua percepção da realidade. Então, a realidade de cada um, ela é função do seu nível de consciência, né? Então, existem chaves ou códigos que nós vamos ver durante esta palestra de hoje, os códigos de percepção da realidade em função da ativação dos seus chakras. Isso aqui é uma imagem principal que eu peguei da internet, que fala dos 7 chakras principais, com seus respectivos nomes em sânscrito, né? Então vamos lá. Essa imagem aqui já é bastante conhecida dos terapeutas e de quem já assistiu às minhas palestras de frequências de luz. É o ser humano que faz uma conexão de luz entre a Terra e o Sol, né? Então nós temos aqui a Terra, com as suas 7 camadas na parte do núcleo, e nós temos o Sol, o nosso Sol, o Hélios. Então, o Sol, como para perceber essa conexão do microcosmos com o macrocosmos, né? Então você vê que o Sol, ela reflete no seu raio de luz que dá vida à Terra e a tudo que existe na Terra e no sistema solar, ele gera 7 frequências, né? Que começa do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. E essas 7 frequências vão alimentar magneticamente os nossos 7 chakras, que são vórtices, né? Que você consegue ver aqui, é como se fosse um cone que
só que é um cone como se fosse uma estação de rádio, né? Que ela entra em ressonância com aquela frequência do Sol. Então, existe uma correspondência bionívoca entre as frequências do Sol, que a gente enxerga no arco-íris, e os sintonizadores frequenciais, magnéticos, alguns gostam de chamar de quânticos, dos chakras. Isto é muito visível, né? Porque é fácil de fazer essa relação dos chakras com o Sol. Só que a relação dos chakras com a Terra já não é direta. E esta visão abrangente eu tive em 2006, quando eu recebi canalizado dos pleiadianos as frequências de luz. Então, o núcleo da Terra, como vocês sabem pela geologia, é um núcleo de ferro, é um cristal incandescente vermelho de ferro. Então, esta frequência vermelha entra em ressonância com o chakra básico que está conectado ao cóccix. E aí faz a conexão por frequência com o Sol. A próxima camada da Terra é o chamado manto ou magma, e ele esfria um pouco e fica laranja. Então, o laranja do magma da Terra, do plasma da Terra, entra em ressonância com o chakra sexual, que está ligado às gônadas masculinas e femininas, e entra em ressonância com a luz do Sol, o laranja que vem do Sol. Como vocês sabem, o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, ela é amarelada, não é assim que a gente enxerga o Sol, e pela astronomia ela é quinta grandeza porque a vibração dela começa pela astronomia. Primeiro é o violeta, segundo o azul índigo, terceiro o verde, quarto e o quinto é o amarelo, que é a nossa estrela. Então, por isso que a gente aprendeu no colégio que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. É por isso que ela é de quinta grandeza, porque ela é amarela. Então, essa luz física do Sol, ela incide diretamente na superfície do planeta Terra, onde nós somos seres da superfície. Então, esse amarelo que reflete na superfície da Terra entra em ressonância com o nosso plexo solar. Observe o nome. A própria medicina usa o termo plexo solar, porque é o plexo do Sol, do elemento fogo, né? Aqui nós temos a gente vai ver, aí é o elemento fogo. Acima da superfície da Terra, normal, né? Porque hoje a Terra foi corrompida, ela é verde, né? O reino vegetal, pela lei cósmica, ele tem que ser verde, é a conexão do holograma. Então, o verde da Terra entra em ressonância com o verde da nossa glândula timo, do sistema imunológico, que, por sua vez, ele recebe o verde que vem do Sol. Se a gente olha para o céu, na parte de baixo, a gente vê o azul celeste, que é o azul claro, né? Então, esse azul claro entra em ressonância com o chakra frontal, que é a glândula pituitária ou hipófise, que recebe, por sua vez, o azul do Sol. E a última camada da Terra, ela é o azul índigo, assim que a gente vê a Terra de fora. Então, esse índigo entra em ressonância com o chakra frontal, aliás, o outro é a garganta, eu pulei. E a última camada chama exosfera, que aparece aqui nessa imagenzinha pequena que quase não dá para ver, ela é violeta. Então, o violeta da exosfera da Terra entra em ressonância com o chakra
coronário, que é ancorado na pineal. Então, e recebe, por sua vez, o violeta que vem do Sol. Então, você vê que o ser humano, ele faz a reconexão de luz entre o Pai Sol e a Mãe Terra. E quando a pessoa consegue harmonizar todos os seus chakras, ela despertou a consciência. Então vamos lá. Aqui muito rapidamente, quando a gente... Aqui tem o Sol, tem as 7 estrelas das Pleiades. Então o raio do Sol que a gente enxerga é por causa da ressonância dessas estrelas, que a gente não vai entrar em detalhe porque não há necessidade. Aqui rapidamente, o ser humano possui 3 estados de consciência, né? O estado de vigília, que é o que normalmente a gente está agora, profundamente adormecido, percebendo a realidade através dos 5 sentidos físicos, e o estado de sono, que é o estado quando o nosso campo áurico sai do corpo, né? Quando a gente dorme, quando a gente desencarna, que é a 4ª dimensão. E a 5ª dimensão é o estado de consciência desperto, onde nós estamos conectados ao eu superior. Então, o eu superior já faz parte do plano de unidade cósmica, é ele que dá vida à alma, e a alma, que é o nosso campo áurico, que dá vida ao estado de vigília enquanto a gente está encarnado. Bom, o despertar da consciência é exatamente este processo de ascensão que ocorre como o destino de cada ser humano. E a gente vai ver em detalhes que esse despertar da consciência é função da ativação dos nossos chakras. Então vamos lá. Existe uma figura conhecida chamada Kundalini, ou energia ou fogo serpentino, que é o símbolo da medicina. Você vê que são 2 serpentes, chamado Ida e Pingala, ou Pingala, na tradição hindu, e uma terceira energia que sobe pela coluna. Então, quando a pessoa desperta a sua consciência, isto é, ativa todos os seus chakras, existe esse fluxo natural do despertar da Kundalini, que é inclusive o símbolo da medicina ocidental. Diz a tradição yogi, a tradição do hinduísmo, de que a Kundalini se encontra aprisionada no cóccix, no primeiro chakra, né? Na base da coluna. Porque aconteceram muitos traumas ao longo da nossa história de encarnação na Terra, e por um meio de sobrevivência a gente acabou caindo a consciência e caiu a Kundalini para o chakra da base. A gente vai compreender isso daqui a pouco. Existe uma pirâmide que vai do nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa pirâmide, ela ocorre através da subida da Kundalini. Então nós vamos falar do primeiro nível, o nível 1, que nós chamamos de consciência básica. Então ele está no chakra básico, né, que é o chakra do cóccix,
A cor dele é vermelha, como nós vimos, o nível do núcleo da Terra. O seu elemento é o elemento terra. O sentido é o tato. Existe uma conexão entre os sentidos e os chakras, a gente vai ver passo a passo. Existe também uma relação com os pecados capitais, né, que são tradicionais. Então, um dos pecados capitais é a chamada de preguiça, né, que é a inatividade. A fisiologia afetada pelo chakra da base é o sangue, as suprarrenais, o esqueleto, toda essa estrutura. A pessoa que tem o chakra da base ativado tem os seguintes atributos positivos. Ele tem coragem, assertividade, segurança, tem autoconfiança, tem ação, ancoramento à terra, sobrevivência no meio físico agressivo por instinto, né? Esse chakra, todos os animais têm esse chakra, possuem esse chakra. Então esse é o primeiro nível de consciência, chamado de básica. Existe nele uma definição de território baseada no macho, na força bruta e no patriarcal. Então a gente vive hoje numa sociedade patriarcal, né? Você vê isso no Antigo Testamento judaico, você vê isso na política, em todos os segmentos. E à medida que a humanidade vai evoluindo durante a era de Aquários, essa força bruta e esse patriarcado vai desaparecendo e vai surgindo o lado feminino de todos os seres humanos, porque na realidade nós somos seres masculino e feminino, né? A pessoa que possui esse chakra bloqueado, chakra da base, ele fica na inatividade, inseguro, falta de confiança em si, medo, covardia. É interessante observar que esse chakra da base, ele é muito poderoso. E ele bloqueia até durante a gestação, né? Quando, por exemplo, a mãe pensa em abortar, que é o risco de morte, ele bloqueia o chakra da base e a criança já nasce insegura. Ou então um parto com risco de morte, uma gravidez com risco de morte, ou pensamento de suicídio, coisas desse tipo, bloqueiam o chakra da base. Então a pessoa que está nesse primeiro nível de consciência, a abrangência da percepção dele é materialista. Ele só consegue perceber a coisa da matéria, como se fosse um réptil, né? Ele tem uma percepção tribal, territorial, racial, baseada na genética sanguínea e sectária. Então você vê pessoas que eles são assim, ele só se preocupa com a sua família, com o seu sangue, com a sua religião, com o seu território, a sua nação, etc. Então é um nível muito baixo de consciência, né? Então esse é o primeiro nível. E eu pediria a vocês que fossem analisando, né, o quanto cada um ele está ancorado nesse nível de percepção, né? É muito importante fazer essa autoavaliação para a gente se autoconhecer, né? Porque normalmente o ego, ele acha-se muito evoluído, mas ele muitas vezes ignora quais são as leis, né? Então, se você não conhece as leis, você fica muito restrito à sua percepção do ego. Continuando ainda na consciência básica do nível 1, o que motiva, o fator motivacional é a acumulação de bens materiais para si e seus descendentes sanguíneos. Então você vê a preocupação, né, de levar vantagem até às vezes para deixar bens para a família, né, para os descendentes genéticos. A anatomia cósmica é o planeta Saturno. Saturno é o planeta que cria os setênios da evolução física humana
como estuda muito bem a antroposofia do Rudolf Steiner, né? E o cérebro predominante nesse nível é o cérebro reptiliano, o cérebro do réptil que nós temos, e o corpo etérico. Vamos agora ao segundo chakra, o chakra nível 2, que é a consciência da procriação. Então esse é o chakra sexual, que é uma força motriz imensa, né, que é a da perpetuação da espécie. A cor, como já vimos, é laranja, ela capta, ela sintoniza tanto o laranja do Sol como o laranja do magma da Terra. O elemento é o elemento água. Você vê que nessa parte do baixo ventre, o segundo chakra é o chakra que estão ligados à água. Nós temos os rins, bexiga, a parte do intestino grosso que é todo movido a água, né? Temos toda a parte de água tá ligada ao segundo chakra. O sentido físico é o sabor, né? Pouco percebido. Então você vê que a gente, quando acha alguma coisa gostosa, saborosa, dá água na boca, tá vendo aí o sentido da água? Então a fisiologia, nós já vimos, são as glândulas sexuais, bexiga, útero, próstata, né? A criança nasce no líquido amniótico, que é o elemento água. O pecado capital é a luxúria, né? É o sexismo, a depravação sexual, né? O sexo é sagrado, né? Divino, mas ele facilmente, por ser uma coisa de muito poder, ele atrai, derruba muitas pessoas, né, pela luxúria. A gente vê aí gurus, pessoas espiritualizadas caindo por causa da luxúria. O fator motivacional é a perpetuação da espécie, como vocês sabem, né? E a mulher é nesse nível de consciência, um instrumento de procriação, justificando-se a poligamia como uma sociedade machista, inclusive a defesa da honra masculina, né? Nesse nível de consciência, a mulher não tem expressão própria como uma propriedade do homem, que é o patriarcado, né? É isso que a gente mais vê na sociedade atual, o masculino dominando em todos os ramos, da política, da economia, do emprego, etc. Nesse segundo nível de procriação, a religião ela é fundamentalista, sectária, baseada no medo, temente a Deus e a seus castigos, né? Eu não vou mencionar nome de religião, mas vocês conseguem facilmente identificar essas religiões fundamentalistas, né? Acha que a mulher é um papel só de esposa, para criar o filho, ficar em casa, e o homem é o que domina, né? Ela, baseada no medo, temente a Deus, né, e seus castigos, quer dizer, é um nível de consciência muito baixo. A abrangência da percepção é local, a pessoa vive no mundinho dela, né, na raça dela, e tradicional, ela é presa às questões tradicionais que veio da família, da região, etc. Os atributos positivos, né, desse nível de consciência é a castidade. Ela reconhece a sacralidade da relação sexual, não como uma promiscuidade, e com alto poder para alavancar a criatividade e o despertar da consciência para níveis mais elevados, funcionando como um propulsor
para a subida da energia Kundalini, que se encontra caída no cóccix, na maioria da humanidade ocidental, que desconhece este aspecto fundamental da vida encarnada na Terra. A questão religiosa, a questão não religiosa, a questão sexual, ela é fundamental para o despertar da consciência, porque é ela que vai alavancar a subida da Kundalini. Porque imagine, se a Kundalini está presa no cóccix, que é o primeiro chakra, ela precisa subir. Se a parte sexual estiver bloqueada, ela já bloqueia aí, né? Ela não consegue se expandir, subir na direção da luz. Então, as perguntas que vocês tiverem, a gente vai tirando na segunda parte, a partir das 11 horas. A consciência, nesse segundo nível, consciência de procriação, a abrangência da percepção, ela é materialista, né? A pessoa está no nível da matéria. Ela é presa no social, religião tradicionalista, dominante, pois segue a opinião e crenças da maioria. É uma pessoa sem empoderamento, né? Ela não despertou, então ela precisa estar se sentindo apoiada, ancorada, parte de uma manada, né? É isso que a gente vê mais. Anatomia cósmica é o planeta Júpiter. Existe uma ressonância entre Júpiter e o chakra sexual, alimentando o campo de energia vital. A gente vai fazer posteriormente uma outra série sobre essa parte cósmica, né, que é muito interessante, a relação do nosso sistema solar e a expansão da consciência e ativação dos chakras. O tema dessa palestra vai se chamar Sementes Estelares. O cérebro dominante continua o reptiliano e o corpo etérico, porque são a parte de sobrevivência, né? Sobrevivência na matéria. O terceiro nível é a consciência egóica, né? O nível do ego. Se você observar, a grande maioria da humanidade atual encontra-se neste nível. Então o chakra é o plexo solar, a cor é amarelo, o elemento é o fogo. Observe que existe toda uma relação, né, entre o corpo humano e os elementos, né? Quando você observa a fisiologia, né, você vê o plexo solar tem o pâncreas, né? O pâncreas ela gera a insulina, né, que é um fogo, né, para a digestão. Tem o fígado, que gera bilis, que também é o fogo, a vesícula biliar, o estômago, que é com os seus poderosos hormônios, né, para fazer queimar toda a alimentação que a gente ingere. Então todos eles são irrigados pelo elemento fogo, né? Então você vê que a base é terra, depois vem água, depois vem fogo. O pecado capital é a gula, né? Essa gula, nesse nível de consciência, não é apenas a gula por comida, né? Porque tanto é que existia uma conexão entre ventres avantajados, né? Principalmente nos homens, para demonstrar a sua prosperidade, a sua riqueza, a fartura de comida, né? Mas também a gula por posse de bens materiais, né? De poder, entre aspas. Então, como eu comentei, a gula gera barrigas preeminentes, que nesse nível de consciência é um indicador de riqueza, de fartura. Então, à medida que nós vamos aqui passo a passo, analisando detalhadamente os chakras e seus atributos, né? Aproveita você também, vai fazendo aí as suas anotações e vê onde é que você se insere dentro dessa matriz de consciência, quantos por cento você tem de predominância, né, nos vários níveis de consciência.
E é muito importante fazer essa autoanálise, porque a gente pode ir fazendo os nossos trabalhos internos, né? O nível 3, continuando a consciência egóica, né? Anatomia cósmica, porque é o Marte. Você vê que Marte é o planeta vermelho, o planeta do fogo. É o mais yang do sistema solar, o patrono das guerras masculinas. Disparador do ódio e da raiva, que vai refletir no fígado, né? Então você vê que existe toda uma correspondência, né? Porque nós somos parte de um holograma. Então, embora a gente no nível de consciência mais baixo ache que está isolado, mas quando você vai percebendo essa correspondência, nós somos microcosmos, né? Como tanto se fala, né? E quando a pessoa tem raiva, você vê que ela afeta o fígado, afeta o estômago, né? Queima o estômago, o estresse, a raiva afeta o estômago, né? Dá queimação no plexo solar, gastrite, úlcera, câncer de estômago, né? Tudo por conta da raiva, do ódio, que são partes, né, dessa consciência. O atributo positivo, estando harmonizado, a pessoa honra o seu aspecto manifestado na matéria, ele honra a matéria, né? Administrando adequadamente os estresses naturais deste nível de vida na superfície da Terra, recebendo diretamente a energia solar amarela, né? Então nós estamos aqui nesse planeta encarnados. Então, como parte da matéria, na dualidade, né, do bem e do mal, das escolhas que a gente vai fazendo, nós devemos aprender a conviver neste mundo, né? Neste mundo, administrar o estresse, aprender a administrar o tempo de uma forma positiva, de tal maneira que nem afete a nossa saúde física e psíquica, e ao mesmo tempo a gente vai caminhando na expansão da consciência ao longo dos chakras. Os atributos negativos, né, da consciência egóica, é dele desequilibrado, como já comentamos, ele gera queimação no estômago, gastrite, úlcera, etc., né? Os temas dominantes dessas pessoas são sobre coisas, né? Bens materiais, profissão, carreira, etc., né? Então, existe um ditado popular que diz assim: você pode classificar a humanidade de 3 maneiras. A primeira são as pessoas de nível de consciência mais baixa, né? Ela gosta de falar de pessoas. O tema comum dela é falar de pessoas e geralmente falar mal, né? Das coisas negativas. As pessoas de nível médio, que é o caso da consciência egóica, ela gosta de falar de coisas, né? Ela diz os bens que tem, carreira, profissão dos filhos, essas coisas, né? E à medida que a pessoa, e o topo da pirâmide de consciência, a pessoa prefere conversar sobre ideias, filosofias, né? Espiritualidade, que é o caso de praticamente de 60 pessoas que estão aqui assistindo a essa conversa, né? São pessoas, evidentemente, vocês todos aí sintam-se muito honrados. E quando eu falo honrado, não estou falando de homem, estou falando de ser humano, é por isso que eu sempre explico isso, para não ficar dizendo honrado e honrada, né? Então sintam-se muito honrados, porque vocês já fazem parte, né, dessa elite espiritual. Ainda no nível 3 da consciência egóica, né, o fator motivacional é a aparência externa, né? A aparência física, a reputação, a ostentação de riqueza material e comparação com os outros. É muito interessante, no nível do ego, o ego está sempre se comparando com os outros, ele nunca está satisfeito com si próprio, né?
Então ele compara, e que traz um sentimento, uma sensação aparente de superioridade, de poder e sucesso, né? Que é aferido pela percepção das outras pessoas. Quer dizer, no caso do ego, a pessoa ela não tem autoavaliação, ela sempre está preocupada com o que os outros estão achando dela, né? E as redes sociais é especializada nisso, né? É muito interessante. Então, mais uma vez, né, vão fazendo aí as suas autoanálises, autoavaliação, para ver, e vai dividindo por percentuais do seu nível total de consciência, o quanto você ainda é afetada por essas parcelas de cada nível, né? O nível 4 é o nível da consciência emocional e de cura, né? O chakra é o cardíaco, que é o chakra do coração, da glândula timo, a cor é a verde, nós já falamos, o elemento é o ar. Então você veja que na anatomia humana, nesse projeto divino que nós somos, aliás, como tudo na natureza, que é criação do divino, e só fazendo um parênteses, né, a minha percepção do divino, do Deus, que eu nem gosto de usar essa palavra Deus, porque ela foi banalizada, foi corrompida, principalmente na Bíblia cristã, né, judaica cristã. Então o divino é o universo, tudo é divino, né? Tem uma inteligência intrínseca no universo que é tão bem estudado, né, na filosofia, no hinduísmo, né, de Brahma, de Krishna, né? Então, você veja que tem o diafragma, voltando ao ser humano, voltando à fisiologia humana, existe o diafragma, né, abaixo do osso externo e das costelas, e acima dela está o elemento ar. Você vê, tem os pulmões, tem o coração, né? Toda essa parte é alimentada pelo ar, né? A parte sanguínea, você vê que os pulmões eles estão a todo momento, né? Pela respiração, captando o oxigênio do ar e fazendo toda aquela alquimia complexa, né, entre os pulmões, o coração e o fluxo do sangue. O sentido físico é da audição. A fisiologia é o plexo cardíaco, nós já falamos, pulmão, coração, glândula timo, né? A glândula timo é um dos grandes mistérios da anatomia humana, que é responsável pelo sistema imunológico, né? E também as mamas, né? As mamas são algo muito especial que a gente vai aprofundar isso posteriormente. O pecado capital é a avareza, né? O egoísmo, a inveja. O cérebro dominante é o sistema límbico, evidentemente o cérebro emocional, né? Corpo emocional do mamífero, porque o sistema límbico é próprio do mamífero, só mamífero. Boi, bode, carneiro, quem tem mamas, né? E a anatomia cósmica é o coração, que gera um campo magnético toroidal e está em ressonância com o campo magnético da Terra, a atmosfera da Terra, conhecido por ressonância Schumann, né? Já muito conhecido de vocês, buscadores, né? E ela é consciência emocional da cura por causa do sistema imunológico, né? Então, nós estamos vendo aqui agora, nessa pandemia, que as pessoas mais afetadas são pessoas que o sistema imunológico está deprimido, né? Pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, por exemplo,
várias doenças pré-existentes, o que já indica, né, a pessoa que tem um sistema imunológico deficiente, né? Os atributos positivos, né, dessa consciência emocional e de cura é a amorosidade, né? A bondade, a fé, baseada numa energia superior divina, sentida pelo coração, que cria o altruísmo e a generosidade. Então, são coisas do coração. Os atributos negativos é a perversidade, o ódio e o medo. Você vê que a pessoa de coração ruim, ela é perversa, né? Ela se compraz, ela sente prazer na perversidade, no mal ao próximo, né? No ódio. A abrangência da percepção, ela, por estar em forte conexão ao plano astral, que é o plano emocional, ela continua seguindo religiões tradicionais, de forma devocional, sem questionamento, com grande apego. A gente vê isso, né, claramente nas religiões tradicionais, tipo, né, religião católica, religião dos evangélicos, né, dos protestantes, uma conexão emocional que vem da tradição familiar, né? E tem aquela devoção, mas ela não questiona, né? Ela não quer saber se aquilo é verdade, e tem muito apego, né? Fica muito apegado à religião, às amizades em função de religião, etc., né? E muito interessante o fator motivacional dessas pessoas, nesse nível de consciência, é procurar fazer o bem para agradar a Deus, por ser temente a Ele. Olha, eu coloquei entre aspas o Ele, que é masculino, né? Deus masculino, que esse é o Deus da Bíblia, Deus patriarcal, né? Mas sem expressão própria pela busca da verdade, né? É só a partir do quinto nível, do nível da expressão do chakra laríngeo, é que a pessoa começa a se expressar, ela começa a sair da manada, né? Até esse nível do coração é nível de manada, de preso em religião, preso em partido político, presos nessas coisas aí que vocês sabem muito bem. Bom, o tempo voou, hein? O tempo voou, já são 10, faltam... Eu preciso encerrar agora para poder salvar essa live. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar agora, salvo essa primeira parte, e aí daqui a 10 minutos, às 11 horas, a gente continua os outros chakras, que são mais rápidos, e aí a gente faz as nossas dúvidas no final, tá bom? Então pronto, aproveitem agora, levantem um pouquinho, façam aí alguma necessidade que tiver, estica as pernas, toma água, e a gente volta em 10 minutos, continuando no nível 5, 6 e 7, tá bom? E aí a gente faz os questionamentos. Então até já. Até já.